Continuando a revisão sobre os tipos de ligações químicas, hoje nós falaremos sobre a ligação iônica. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre ligações químicas e ligações covalentes, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas todos eles vocês encontram na nossa playlist Revisa Aqui. Então, bora lá? Ligação iônica. Diferente da ligação covalente, que a gente tinha dois átomos com alta eletronegatividade, que seriam dois ametais, na ligação iônica nós temos a ligação entre um átomo com baixa eletronegatividade e um átomo com alta eletronegatividade. E aí, o que acontece? A gente tem, a partir disso, a formação de um íon positivo a partir do átomo de baixa eletronegatividade e um íon negativo a partir do átomo com alta eletronegatividade. E esses íons vão se atrair, vai acontecer uma atração eletrostática entre os cátions e os ânions e a formação da substância iônica ou composto iônico. Então, os metais, eles são elementos que possuem baixa eletronegatividade e, consequentemente, têm a tendência em formar cátions. E assim, os metais, eles tendem a doar elétrons, certo? Já os ametais são elementos que possuem como característica principal a alta eletronegatividade e, consequentemente, tendência em formar ânions, que vão receber elétrons. E essa tendência, ela se verifica, inclusive, para um átomo isolado, certo? Os cátions, os metais, eles tendem a formar os cátions na presença de outros átomos que tendem a formar ânions, beleza? Então, a atração eletrostática entre os cátions e ânions vai acontecer, uma transferência de elétrons, que é a ligação iônica. Beleza? Então, gravem essa frase aqui, ó. Transferência de elétrons. Isso é o que caracteriza a ligação iônica. Então, vamos entender, né, como que a gente vai saber qual a quantidade de elétrons que vai ser doada e recebida em uma ligação iônica. Então, vamos analisar essa tabela aqui. Aqui a gente tem a família 1 e os principais elementos, lítio, sódio e potássio. São 3 exemplos. Todos esses 3 elementos da família 1 vão possuir um elétron de valência. Não só esses, os outros também, da família 1. Então, o que é mais vantajoso para esses átomos que têm apenas um elétron de valência? É mais vantajoso para ele doar esse um elétron de valência, para ele ficar estável, ou ele receber 7 elétrons para que assim ele complete o octeto? É mais vantajoso ele doar esse um elétron, então ele tende a formar um cátion. O mesmo acontece com os elementos da família 2, magnésio, cálcio, estrôncio. Eles têm 2 elétrons na camada de valência, e é mais vantajoso para ele doar esses 2 elétrons do que receber mais 6 para estabilizar. Então, eles tendem também a formar cátions. O alumínio, que está no grupo 13, 3 elétrons na camada de valência, também ele doa esses 3 elétrons. Grupo 14, a gente tem estanho, chumbo, que possuem 4 elétrons de valência. Para eles, também é mais vantajoso doar esses 4 elétrons. Já no grupo 15, que a gente tem nitrogênio, fósforo, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Então, para eles é mais vantajoso receber 3 elétrons. Então, eles vão formar ânions. No grupo 16, o oxigênio e o enxofre, que tem 6 elétrons na camada de valência, vão tender a formar ânions, vão tender a receber 2 elétrons. Claro, né? É melhor ele receber 2 elétrons para estabilizar do que doar os 6 elétrons para que ele consiga ficar estável.
E no grupo 17, que a gente tem o flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela, eles possuem 7 elétrons de valência. Então, lógico, eles vão preferir receber um elétron para estabilizar, vão formar ânions também. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos pensar na formação do cloreto de sódio, que é o NaCl. As configurações eletrônicas deles é a seguinte. A gente tem o sódio, número atômico 11, e a configuração eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, na camada de valência do sódio, ele tem um elétron de valência. Então, ele vai tender a formar um cátion mais um, doando esse um elétron de valência. Olha só. A configuração eletrônica do cátion mais um é 1s2, 2s2, 2p6. Agora, a camada de valência do sódio é essa daqui, ó, 2s2, 2p6, que tem 8 elétrons. Então, antes, ele tinha só um elétron na camada de valência, ele não estava estável. Agora, ele já está estável, ele tem 8 elétrons de valência, seguindo a regra do octeto, atingiu estabilidade. E o cloro? Bom, o cloro, ele tem número atômico 17, e essa é a configuração eletrônica dele. Na camada de valência, ele tem 7 elétrons. Então, o cloro vai preferir receber um elétron, né? Ele vai formar um ânion. Então, vamos ver a configuração do ânion de cloro. Então, a gente tem um ânion com a carga menos 1, né? Porque está faltando só um elétron para ele receber. Então, ele recebendo um elétron, ele vai ficar estável. Sua camada de valência vai passar a ter 8 elétrons, certo? Então, beleza, a gente formou o cátion, proveniente do metal, e o ânion, proveniente do ametal. Ó, cátion, ânion. Então, um elétron que está na camada de valência do sódio vai ser doado para a camada de valência do cloro. E aí, os dois vão ficar estáveis e a gente vai ter o NaCl, a gente vai ter estabelecida a ligação química. Agora, vamos ver mais um exemplo do cloreto de magnésio, MgCl2. Vamos começar pela configuração eletrônica do magnésio e do cloro. Então, magnésio, número atômico 12, essa é a configuração eletrônica dele. E ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai preferir doar esses 2 elétrons. Então, ele vai virar um cátion. Cátion mais 2, porque ele tem que doar esses 2 elétrons, certo? E aí, a camada de valência dele vai passar a ser 2s2, 2p6, com 8 elétrons de valência, vai ficar estável. O cloro, a gente já fez no exemplo anterior, é o mesmo caso. Ele tem 7 elétrons, ele vai preferir formar um ânion, ficando assim estável também com 8 elétrons na camada de valência. Então, a gente vai ter a formação de um cátion 2+, que é o magnésio, e de um cloro menos, certo? Mas, nesse caso, o magnésio, ele vai estar doando 2 elétrons. E o cloro, ele só pode receber um elétron, porque se ele receber 2, aí ele já não vai ficar mais estável. Então, ele só pode receber um elétron. Nesse caso, o que acontece? A gente vai precisar de 2 átomos de cloro para que esse sistema aqui de ligação iônica fique ok. Então, o magnésio, ele vai doar um elétron para um átomo de cloro e outro elétron para outro átomo de cloro, estabelecendo assim a ligação iônica. E aí, a gente vai ter o MgCl2. A gente vai precisar de 2 cloros e um magnésio. Certinho? Bom, essa foi a nossa revisão sobre ligação iônica, espero que tenham entendido. Deixem suas dúvidas nos comentários e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a ligação metálica. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva logo e até a próxima videoaula.